Prezados cursistas, seja muito bem-vindo. Eu espero que todos estejam bem e prontos para absorver o máximo de conhecimento possível. Eu sou o professor Bruno Luiz e estou extremamente satisfeito pela oportunidade de embarcarmos nessa jornada de aprendizado juntos. Eu sou pedagogo e doutor em educação e vou ter o prazer de ministrar a disciplina de Fundamentos da Arte e Educação para vocês. Mas, antes de começarmos, eu gostaria de transmitir algumas dicas importantes para vocês. Então vamos lá? Primeiramente, para garantir que a nossa aula seja produtiva e enriquecedora, é muito importante que estejam em um ambiente confortável e tranquilo, longe de distrações que possam interferir no nosso foco. Além disso, eu recomendo que estejam sempre munidos de papel e caneta, para anotar aquelas informações importantes ou então dúvidas que surgirem durante as nossas aulas. Dessa maneira, vamos conseguir consolidar o aprendizado e esclarecer questões posteriormente. Quero ver todos vocês focados durante a nossa aula. E lembre-se, eu estou aqui para auxiliar no que for necessário e tenho certeza que juntos alcançaremos excelentes resultados. Estão prontos? Então, podemos começar a nossa jornada rumo ao conhecimento? Na nossa aula de hoje, iremos explorar uma abordagem fundamental para o ensino das artes visuais, a abordagem triangular. Dentro da temática artes visuais, olhar, imaginar e criar, esta abordagem oferece um guia valioso para os educadores que desejam promover uma experiência enriquecedora e significativa na aprendizagem das artes. Vamos mergulhar nesse conceito e entender como aplicá-lo na prática. Estão preparados? Vamos então lá. Sobre o conceito da abordagem triangular, então. A abordagem triangular, então, ela propõe uma integração entre os três elementos essenciais no ensino das artes visuais: o fazer artístico, o conhecer a arte e o refletir, certo? Então, a gente vai então fazer essas três partes: o fazer artístico, o conhecer a arte e o refletir sobre a arte na aula de hoje. Esses três pilares, então, ele formam uma base sólida para uma educação artística, holística e eficaz. Vamos então para o primeiro ponto, o fazer artístico. No fazer artístico, ele envolve a prática criativa, onde os alunos têm a oportunidade de experimentar diferentes materiais, diferentes técnicas e diferentes processos artísticos. É através do fazer que eles desenvolvem as suas habilidades manuais e assim expressam as suas identidades, as suas emoções e exploram também a sua própria identidade artística. Já quando a gente fala sobre conhecer a arte, nós nos referimos sobre ao estudo da arte e a apreciação então de obras de artes produzidas ao longo da história, em diferentes culturas, em diferentes épocas, certo? Então toda a história da arte, todo o estudo da arte, certo? Essa que faz o conhecer a arte. Os alunos, então, eles são incentivados a analisar e interpretar obras de artes. Ao conter, então, essas informações, a gente consegue o quê? Fazer um contexto histórico, crítico, e assim formar, então, pessoas criadas a partir de uma visão artística, com habilidades para reconhecer as diversidades e as diversas expressões artísticas que existem no mundo. Já quando a gente se refere sobre o refletir sobre a arte, nós consideramos então toda a discussão, toda a reflexão sobre as obras de arte, bem como todo o seu propósito criativo, certo? Então, nesse aqui a gente vai refletir sempre sobre o objetivo, sobre as emoções, sobre o que consiste. A gente vai fazer essas discussões reflexivas sobre a obra de arte. Então, nesse aspecto, os alunos estão encorajados a quê? A pensar criticamente sobre as escolhas artísticas que eles fazem ou que eles vão vir a fazer, a avaliar o seu próprio trabalho e o trabalho dos colegas, e assim considerar o quê? O papel da arte também na sociedade, na cultura, na história, certo? Um exemplo prático que a gente pode fazer é criar, por exemplo, um autorretrato. Então aqui, vamos fazer esse exemplo. Vamos aqui pedir para os alunos criarem, fazendo através de uma abordagem triangular,
a criação de um autorretrato. É um tema clássico da história, certo? Da arte, que permite o quê? Explorar os diferentes aspectos e o fazer artístico, do conhecer a arte e do refletir sobre a arte. Quando a gente olha sobre esse autorretrato no viés do fazer artístico, os alunos então são convidados a criar o seu próprio autorretrato utilizando materiais de sua escolha. Pode ser lápis, tinta, giz de cera ou até mesmo alguma técnica digital. Essa parte não tem problema, você pode dar liberdade ao aluno para escolher o material mesmo. Eles então estão liberados para experimentar diferentes estilos e diferentes abordagens artísticas, assim como diferentes ferramentas artísticas, expressando então a sua individualidade e a sua visão sobre si mesmo. Quando a gente olha essa atividade sobre o conhecer da arte, sobre o viés do conhecer a arte, antes de começar a criação então desse autorretrato, os alunos serão então introduzidos ao quê? As obras de artes renomadas que exploram o tema do autorretrato, como Frida, Van Gogh e outros, certo? Eles então são incentivados a observar e analisar essas obras de arte, identificando os elementos em comuns entre elas ou os elementos que eles mais se identificam, que eles mais gostariam de utilizar e os diferentes estilos e as diferentes técnicas que cada pintor, que cada artista emprega, certo? Quando a gente fala então no viés do refletir sobre a arte, após então a conclusão do autorretrato dos alunos, os alunos então são convidados a participar de uma discussão em grupo, de preferência, sobre o processo criativo e as escolhas artísticas que eles fizeram, certo? Sempre de forma crítica e debatendo. Eles então são encorajados a refletir sobre a sua obra e se ela reflete a sua identidade, as suas experiências pessoais, bem como compartilha a sua impressão sobre como ele consegue se auto-ver nesse autorretrato, certo? E também as impressões sobre o trabalho dos colegas. Então, essa reflexão, ela é bem rica. Você tem que conduzir, então, esse debate para a gente sempre o quê? Conseguir extrair essa visão, essa abordagem triangular. Então, quando a gente fala sobre a abordagem triangular, ela oferece, então, um modelo flexível e abrangente de ensinos de artes visuais, concordam? Que valorizam o quê? Tanto a prática criativa quanto o estudo crítico da arte. Ao interagir e integrar o processo do fazer artístico, o conhecer a arte e o refletir sobre a arte, os educadores, então, podem proporcionar aos alunos uma experiência enriquecedora e significativa, que o que sempre prepara eles, os prepara no caso, né, para não apenas como desenvolver as habilidades artísticas dele, mas como cidadãos críticos e culturalmente conscientes. Queridos alunos, chegamos ao final dessa aula. Quero expressar a minha profunda gratidão por terem embarcado nessa jornada de aprendizados juntos comigo. Espero que as informações compartilhadas hoje tenham sido proveitosas e enriquecedoras para todos vocês. Estou ansioso para o nosso próximo encontro, onde continuaremos a explorar novos horizontes e aprendizados juntos. Até lá, continue dedicados aos estudos e lembre-se que eu estou aqui para ajudá-lo no que for preciso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!